Durante a sua estada em Lissigore, toda a família se juntava para almoçar, mas todos estavam desconfortáveis. E o príncipe Andrei sentia-se como um hóspede para quem se fazia uma exceção e que incomodava toda a gente com a sua presença. No primeiro dia, durante o almoço, o príncipe Andrei calava-se, tolhido por aquele ambiente, e o velho príncipe, reparando no estado pouco natural do filho, também se deixou ficar soturnamente calado e recolheu aos seus aposentos logo depois de ter comido. Quando, ao fim da tarde, o príncipe Andrei foi ter com ele e, tentando animá-lo, se pôs a contar-lhe sobre a campanha do jovem conde Kamensky, o velho príncipe subitamente desatou a falar da princesa Mária, censurando-a pelas superstições e pela antipatia que tinha por Mademoiselle Bourrienne. Mademoiselle Bourrienne, que nas palavras do velho era a única pessoa que lhe era verdadeiramente abnegada. Dizia o velho príncipe que, se estava doente, a única culpada era a princesa Mária, que ela o atormentava e irritava de propósito, que estragava com mimos e palavras estúpidas o pequeno príncipe Nicolai. O velho príncipe sabia muito bem que martirizava a filha e que a vida dela era muito penosa, mas sabia também que não podia deixar de a martirizar e estava convencido que ela merecia. Por que será que o príncipe Andrei, que vê isso muito bem, não me fala da irmã, pensava o velho. Será que pensa que sou um facínora ou um velho parvo que, sem motivo, afastou a filha e aproximou de si a francesa? Não, ele não compreende, tenho de lhe explicar. Ele tem de me ouvir, pensava o velho príncipe, e começou a explicar as razões porque não podia suportar o caráter atoleimado da filha. Já que me pergunta, disse o príncipe Andrei sem olhar para o pai, e a censurar o pai pela primeira vez na vida, digo-lhe que não queria falar no assunto. Mas já que me pergunta, vou dizer-lhe francamente qual é a minha opinião sobre isto tudo. Se existem mal-entendidos e discórdia entre si e a Masha, eu não posso acusá-la de modo algum. Sei que ela ama e respeita o pai. Já que me pergunta, continuou o príncipe Andrei, irritando-se, ultimamente estava sempre pronto a irritar-se, posso dizer uma única coisa: se há mal-entendidos, a causa deles é esta mulher miserável que nunca deveria ser amiga da minha irmã. O velho primeiro pousou um olhar parado no filho e, esboçando um sorriso pouco natural, exibiu a falta do dente, coisa a que o príncipe Andrei não conseguia habituar-se. Mas que amiga, meu querido, hein? Com que então já houve conversa? Paizinho, eu não queria amar-me em juiz, disse o príncipe Andrei num tom bilioso e duro. Mas o pai incitou-me, eu disse, e continuarei a dizer, que a culpada não é a princesa Mária, a culpada é essa francesa. Ah, ditaste a tua sentença, disse o velho em voz baixa e confuso, como pareceu ao príncipe Andrei. Mas depois levantou-se bruscamente e gritou: Fora, fora daqui, que nem a tua sombra cá fique. O príncipe Andrei quis partir imediatamente, mas a princesa Mária convenceu-o a ficar mais um dia. O príncipe Andrei, porém, não viu mais o pai, que não saía dos seus aposentos e não deixava entrar ninguém, a não ser Mademoiselle Bourrienne e Ticon, perguntando várias vezes se o filho já se tinha ido embora. No dia seguinte, antes de partir, o príncipe André foi aos aposentos do filho. O garoto, com o ar sadio e o cabelo encaracolado como o da mãe, sentou-se ao colo dele. O príncipe Andrei começou a contar-lhe a história de Barba Azul, mas calou-se pensativo, não acabando a história. Não pensava no lindo filho que tinha ao colo, mas em si mesmo. Aterrorizado, procurava e não encontrava em si arrependimento por ter irritado o pai. Nem lamentava separar-se assim do pai por causa da zanga, primeira entre eles em toda a vida. Mas o pior era que também procurava e não encontrava em si aquela antiga ternura pelo filho, uma ternura que tinha a esperança de despertar acarinhando o rapaz, pegando nele ao colo. Vá lá, conta, pediu ao filho. O príncipe Andrei, sem lhe responder, pousou no chão e saiu do quarto. O príncipe Andrei, ao interromper os seus trabalhos cotidianos e, sobretudo, ao ter revisitado o ambiente em que vivera os seus tempos de felicidade, foi dominado pela saudade da vida com a mesma força de então. E agora tinha pressa de fugir dessas recordações e encontrar o mais rapidamente possível uma ocupação qualquer. Sempre te vais embora, André? Perguntou-lhe a irmã. Graças a Deus posso ir, disse o príncipe Andrei, e lamento muito que tu não possas. Por que falas assim? Disse a princesa Mária. Porque falas assim agora que vais para essa guerra terrível e que ele está tão velho. Mademoiselle Bourrienne disse que ele perguntou por ti. Mal começou a falar disso, começaram os lábios a tremer e os olhos a chorar.
O príncipe Andrei virou-lhe as costas e pôs-se a andar pela sala. Ah, meu Deus, disse ele, custa-me a imaginar o que e a quem, que nulidade pode ser a causa da desgraça das pessoas, disse com uma raiva que assustou a princesa Mária. Ela percebeu que ao falar das pessoas, a que ele chamava nulidades, não tinha em mente apenas Mademoiselle Bourrienne, mas também o homem que destruiu a vida dele. André, só te imploro uma coisa, disse ela, tocando no cotovelo do irmão e olhando para ele por entre as lágrimas com os seus olhos luminosos. Compreendo-te, a princesa Mária baixou os olhos. Não penses que a desgraça vem das pessoas. As pessoas são um instrumento dele. Olhou um pouco por cima da cabeça do príncipe Andrei, com aquele olhar seguro e habituado com que se olha para o lugar habitual do retrato. A desgraça é mandada por ele e não pelas pessoas. Os homens são um instrumento dele, não têm culpa. Se achares que alguém é culpado para contigo, esquece e perdoa. Não temos o direito de castigar. E compreenderás a felicidade de perdoar. Se eu fosse mulher, faria isso, Marie. É uma virtude feminina, mas o homem não deve nem pode esquecer nem perdoar, disse ele. E embora até ao momento não tivesse pensado em Couragine, toda a sua raiva não descarregada lhe subia ao coração. Se já a princesa Mária me tenta convencer a perdoar, há muito que deveria tê-lo castigado, pensou ele. E deixando de responder à princesa Mária, pôs-se a imaginar o momento feliz e raivoso em que encontraria Couragine, que ele sabia, estava no exército. A princesa Mária suplicava ao irmão que esperasse mais um dia, que sabia como o pai ia ficar feliz se Andrei se fosse embora sem fazer as pazes com ele. Mas o príncipe Andrei dizia que não, que em breve voltaria do exército, que ia escrever sem falta ao pai e que quanto mais tempo ficasse, mais profunda se tornaria a zanga. Adeus, André. Lembre-se que as desgraças vêm de Deus e que os homens nunca são culpados. Foram estas as últimas palavras que ouviu da irmã quando se despedia dela. Tem de ser assim, pensava o príncipe Andrei, saindo da alameda da casa de Licigória. Ela, uma humilde e inocente criatura, fica para ser devorada pelo velho marasmático. O velho sente bem que é culpado, mas já não pode mudar. O meu filho cresce e alegra-se com a vida, uma vida em que vai ser como os outros, enganado por eles ou enganá-los. Eu vou para o exército para quê? Eu próprio não sei e quero encontrar o homem que desprezo para lhe dar a oportunidade de me matar e de se rir de mim. Dantes as condições de vida eram as mesmas, mas tinham nexo entre si, e agora tudo se desmoronou. Apenas fenómenos sem sentido, sem qualquer ligação entre si, surgiam uns atrás dos outros na mente do príncipe Andrei. 9. O príncipe Andrei chegou ao quartel-general do exército em finais de junho. O primeiro exército onde estava o imperador estendia-se num acampamento fortificado à beira do Drissa. O segundo exército recuava, tentando juntar-se ao primeiro, do qual o separavam, segundo se dizia, grandes forças francesas. Toda a gente estava descontente com o decurso da campanha nas tropas russas, mas ninguém pensava sequer no perigo de invasão das províncias propriamente russas. Ninguém imaginava que a guerra pudesse estender-se para lá das províncias ocidentais polacas. O príncipe Andrei encontrou Barclay de Tolly, de quem tinha sido posto ao serviço na margem do Drissa. Como nas cercanias do acampamento não havia qualquer vila ou povoação grande, todo o incontável número de generais e cortesãos se alojava num raio de 10 verstás, nas melhores casas das aldeias de ambas as margens do rio. Barclay de Tolly vivia a 4 verstás do imperador. Recebeu Bolkonsky com frieza e, com o seu sotaque alemão e modos secos, disse-lhe que comunicaria a sua chegada a sua majestade e que lhe seria atribuído um posto, mas que, entretanto, lhe pedia que permanecesse no seu estado-maior. Anatole Couragine, ao contrário do que o príncipe Andrei esperava, não se encontrava no exército. Estava em Petersburgo e esta notícia agradou a Bolkonsky. O interesse que o centro da enorme guerra em curso lhe causava também o distraía, ficando contente por se libertar por algum tempo da irritação que lhe dava pensar em Couragine. Nos primeiros 4 dias, em que não o destacaram para lado nenhum, o príncipe Andrei passeou por todo o acampamento fortificado e, com a ajuda dos seus conhecimentos teóricos e das conversas com pessoas informadas, tentava formar uma ideia definida do acampamento. Porém, à questão de saber se o acampamento era ou não vantajoso,
o príncipe Andrei não conseguiu dar resposta. Na base da sua experiência militar, já tivera a oportunidade de concluir que, na guerra, os planos mais bem concebidos não tinham qualquer significado, como aprendera na campanha de Austerlitz, que tudo dependia da maneira de reagir às ações inesperadas e impossíveis de prever do inimigo, que tudo dependia do modo como eram dirigidas as operações e das pessoas que o faziam. Para esclarecer esta última questão, o príncipe Andrei, aproveitando a sua situação e os seus conhecimentos, tentava perceber o caráter da direção do exército, analisar as personalidades e os partidos que dela faziam parte, chegando à conclusão pessoal adiante exposta. Quando o imperador estava ainda em Vilna, as forças dividiam-se em 3 partes. O primeiro exército sob o comando de Barclay de Tolly, o segundo exército sob o comando de Bagration e o terceiro exército sob o comando de Tormasov. O imperador estava no primeiro exército, mas não como comandante em chefe. O édito não rezava que Sua Majestade comandava, apenas dizia que ele estaria presente. Além disso, não dispunha de Estado-Maior de comandante em chefe, mas apenas do Estado-Maior do Quartel-General Imperial, cujo chefe era o general quartel-mestre príncipe Volkonsky. Os generais ajudantes de campo do imperador, funcionários do corpo diplomático e um grande número de estrangeiros. Um Estado-Maior do Exército simplesmente não existia. Além disso, estavam junto do imperador as seguintes personalidades sem cargo preciso: Arakchev, ex-ministro de guerra; o conde Bennigsen, com patente general superior; o grão-príncipe herdeiro Konstantin Pavlovich e o conde Rumiantsev, chanceler; Stein, ex-ministro prussiano; Armfeld, general sueco; Pfuhl, o principal autor do plano de campanha; o general ajudante de campo Paulucci, originário da Sardanha; Volzogen e muitos outros. Embora estas pessoas não exercessem cargos militares no exército, tinham influência devido à sua situação na corte, e muitas vezes um comandante de corpo, ou mesmo o comandante em chefe, ignoravam a que título Bennigsen, ou o grão-príncipe, ou Arakchev, ou o príncipe Volkonsky, faziam perguntas ou aconselhavam sobre esta ou aquela decisão, não sabendo também se essas ordens em forma de conselhos partiam deles ou do imperador e se era preciso ou não obedecer. Mas esta era apenas a aparência exterior das coisas, porque o sentido substancial da presença de Sua Majestade e todas estas personalidades, do ponto de vista da corte, já que em presença do imperador todos se tornam cortesãos, era evidente para todos, e era isto. Sua Majestade não assumia o cargo de comandante em chefe, mas mandava em todos os exércitos, e as pessoas que o rodeavam eram seus ajudantes. Arakchev era um fiel executor e um zelador da ordem, guarda-costas do imperador. Bennigsen era proprietário rural da província de Vilna, fazendo supostamente les honneurs da terra. Mas no fundo era um bom general, útil como conselheiro e para ter sempre à mão para substituir Barclay de Tolly. O grão-príncipe estava ali porque queria estar. O ex-ministro Stein estava ali porque era útil como conselheiro e porque o imperador Alexandre tinha em alto apreço as suas qualidades pessoais. Armfeld odiava encarniçadamente Napoleão e era também um general seguro de si, o que influenciava sempre Alexandre. Paulucci estava ali porque era ousado e decidido nos seus discursos. Os generais ajudantes de campo estavam ali porque o lugar deles era sempre ao lado do imperador. Finalmente, e sobretudo Pfuhl, estava ali porque, tendo traçado o plano de guerra contra Napoleão e tendo levado Alexandre a convencer-se da sensatez do seu plano, dirigia toda a guerra. Junto a Pfuhl estava Volzogen, para transmitir as ideias de Pfuhl de forma mais acessível do que o teórico de gabinete que era Pfuhl, ríspido e convencido ao ponto de desprezar toda a gente. Além das pessoas aqui enumeradas, russas e estrangeiras, sobretudo estrangeiras que, com a ousadia própria de quem tem a sua atividade em terra alheia, apresentando todos os dias ideias novas e inesperadas, havia ainda muitas personalidades secundárias que se encontravam junto do exército, porque também lá estavam os seus principais. No meio das ideias e das vozes deste universo vasto, inquieto, brilhante e orgulhoso, o príncipe Andrei distinguia as seguintes subdivisões mais nítidas de tendências e partidos. Ficamos aqui.